Então vamos começar. Vai para você. Olá. Boa noite. Boa noite. No estudo da espiritualidade dos seres humanos, tem um aspecto que precisamos pensar, porque é constante, que é o nosso pensamento. Por que pensar no pensamento? Quem é que pensa? Quem é que decide? Quem é que toma todas as atitudes? É o nosso espírito. E nós estamos falando de um processo de evolução. Então, nós temos que estar bem atentos aos nossos pensamentos, como, por exemplo, no Livro dos Espíritos, na questão 459, quando foi perguntado se os espíritos interferem nos nossos pensamentos. E a resposta é a seguinte: a influência dos espíritos é maior do que supondes. Frequentemente, são eles que vos dirigem. E na 463, onde se estuda a questão da sintonia, ele levanta a questão que essa sintonia depende do padrão de pensamentos elevados do encarnado. Então, se nós queremos nos tornar pessoas melhores do que somos hoje, precisamos prestar atenção nos nossos pensamentos. E fazendo uma ligação para o tema de hoje, que nós vamos conversar um pouco sobre ansiedade, e quem é que não tem? Em um grau mais elevado ou menos elevado. E o que é a ansiedade, na verdade? Altos índices de tensão e medo irracional. E outros estudiosos fazem uma afirmação que muitas pessoas ficam incomodadas, que é a nossa ilusão do controle. Mas controle de quê? Controle do tempo, controle das pessoas. Queremos hoje resolver tudo que vai acontecer e não sabemos quando. E ficamos nessa questão de vou fazer tudo agora, vou fazer do jeito que eu quero. Nós temos um pensamento de Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo, que ela diz o seguinte: o que pensas que acontecerá, talvez se dê não da forma como queres, porque a vida um plano de incessantes mudanças e transformações. Então, nós temos que prestar atenção em nós. Que padrão de pensamentos eu tenho? Porque as coisas que eu quero que sejam, como que eu estou agindo? Eu sou igual ao que eu era há 10 anos atrás, há um ano atrás, ontem? Eu sou igual? As pessoas com quem a gente convive é a mesma coisa. E a questão da ansiedade nos leva a buscar soluções. Como que eu vou encontrar caminhos para amenizar a minha ansiedade? Os estudiosos nos mostram que atividades físicas vão ajudar. Ah, mas eu sou idosa, eu tenho problemas físicos. Eu vou fazer dentro dos meus limites. Dar uma volta no parque? Não é simplesmente andar no parque, mas é andar, prestar atenção nas plantas, prestar atenção nas coisas que estão acontecendo para que eu possa interagir, porque senão eu vou viver fechada no meu mundo, acreditando apenas nas minhas verdades e querendo que tudo aconteça do meu jeito. É essa a verdadeira evolução? Outras sugestões: que a gente busque músicas, artes, buscar explorar como existe a oportunidade de novos conhecimentos. Nós sabemos que nós temos que usar e estimular os dois lados do cérebro. Então, a razão e a emoção precisam ser trabalhadas na convivência com outras pessoas. E tem alguns aspectos extremamente importantes que vão nos ajudar, que é a nossa ligação com a religiosidade, não com a religião, porque a escolha da religião é individual e que, na verdade, todos levam ao mesmo objetivo maior, que é Deus.
mas a nossa religiosidade, de buscar a serenidade e também a meditação, para trabalhar a nossa respiração, a nossa ligação conosco mesmo, para que a gente possa se perceber. Tem um pensamento de André Luiz que acredito que vai fazer a gente pensar bastante. André Luiz, através da psicologia de Chico Xavier, ele diz o seguinte: não te aflijas por antecipação, porque é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço da sua parte. Então, muitas vezes nos acreditamos semideuses. Jesus falou que nós podemos fazer o que ele fez e muito mais, mas com bom senso, com equilíbrio, com sabedoria. E aí vem um questionamento para a gente finalizar esse bate-papo. Temos que parar para pensar, nós reencarnamos para quê? Qual o nosso plano reencarnatório? Vamos comandar quem? Vamos modificar quem? O outro? Não, eu só vou poder mexer nas minhas qualidades morais, melhorá-las cada vez mais e ter a coragem e a humildade de olhar para as nossas fragilidades. E aí eu percebo, eu preciso do outro, e o outro é diferente, vai me ensinar, como dizia Cora Coralina, todo aquele que ensina aprende primeiro. Então, essa troca vem para finalizar esse pensamento. Cristão espera no seu posto de trabalho o tempo de Deus. Então fica aqui essa reflexão para que a gente reveja a nossa postura sobre a ansiedade. Eu preciso ser ansiosa? É uma coisa que acontece e você vê o tempo todo acontecendo com a gente, com o outro. O mundo que a gente está hoje, essa rotina que a gente tem hoje gera muita ansiedade. Então, aqui nesse livro, da Associação Médico Espírita, tem um capítulo só sobre a ansiedade. Tá? Fala várias coisas, é bem interessante, os médicos já estão avançando nesse processo de entender. Então, ele fala de ansiedade, depressão, de esquizofrenia, transtornos do corpo, então da pessoa se deformar, de várias coisas, de tudo. Inclusive ele fala da infância, como tem que ser a infância, como tem que ser a gestação, como tem que ser, tudo baseado na medicina e na doutrina espírita. Então aqui, ó, o que é a ansiedade? Então aqui ele fala, transtorno obsessivo compulsivo, é ansiedade. É um tipo de ansiedade? É um tipo de ansiedade. Então aquele que tem aquelas maniazinhas, aí eu quero desse jeito, é um tipo de ansiedade também, pela medicina. Tem ansiedade generalizada, que é aquela que a pessoa fica nervoso, tem tremor, tensão muscular, sudorese, palpitação, tontura. Essa é a ansiedade clássica. As fobias, então os medos, são também uma forma de ansiedade. E o transtorno do pânico é também uma forma de ansiedade. Tá? Então ele fala assim, ó, os transtornos de ansiedade ainda não foram completamente elucidados no que diz respeito às suas causas, havendo possivelmente uma interação entre fatores genéticos, experiências da vida precoce e experiências traumáticas vividas na idade próxima no início do transtorno, conceito proposto por Freud. Então, eles indicam que cada vez mais o transtorno de ansiedade não é simplesmente um problema de neurotransmissão, mas também está relacionado com a criação, está relacionado com o desenvolvimento durante a infância, sua relação com as outras pessoas, o tipo de trabalho, tudo isso vai levar à ansiedade. Aí só interrompendo, né, para falar um exemplo desse que você está falando, como que é a nossa geração de uns tempos para cá? Por que aumentou essa situação de ansiedade? Como os nossos pais estão criando os filhos? Os pais saem para trabalhar, quer fazer tudo junto ao mesmo tempo. Normalmente deixa a criança, deixa a criança numa escola, aí depois que deixa fazer tudo o que quer, ó. Então, aqui, ó, a mulher vem sendo há muitas décadas pressionada a produzir mais, colabora com as despesas domésticas, aprovar o seu valor por atividades realizadas fora de casa, precisando muitas vezes delegar o cuidado dos filhos a babás e creches. Os grandes centros urbanos dificultam o retorno ao lar, ocorrendo em muitas famílias um afastamento diário de 12 a 14 horas do bebê, de pouco mais de 4 meses de idade.
por mais que os pais desejem, tem sido uma equação delicada de equilibrar no contexto atual. Até o 2º ano de vida, a mãe representa todo mundo para seu filho. Então, se ele não tem a mãe, que é o mundo, como é que ele vai se comportar perante esse mundo, sempre esperando a mãe voltar? Ansiedade. Aí já se cria. A mesma coisa ele fala do pai, que o pai é importante pela centralização. Tudo bem que a mãe é mais importante, mas o pai é importante do mesmo jeito, né? A figura paterna faz toda a diferença. Carinho, serenidade, paciência. Essa figura paterna não precisa nem ser exercida pelo pai, exatamente. É a figura masculina. É a figura de estar no comando, né? De quem comanda, de quem Então, é mais leve. Ele fala muito que isso daí é muito importante, além dos fatores genéticos, porque nessa fase a criança tem segurança. Então ela fica mais ansiosa nos processos, não tem mais problema de esperar. Ela já tem segurança, então ela pode enfrentar os problemas que se tem no geral. Fora a formação de personalidade. E aí sim, e isso tudo está relacionado, claro, com os espíritos. Dependendo dos espíritos, que é aquela coisa, depende do papelzinho que você assinou. Você vai desafiar o negócio ou você certo. vai compreender. Ou você vai. E aí isso junta também com a dinâmica que a gente tem de mundo hoje, de tecnologia. Tá. Você junta isso com a tecnologia. E aí eles fazem isso, que é bem interessante, porque são médicos, eles fazem um questionamento bem interessante. Os remédios ajudam? Os remédios resolvem o problema? Se o problema é genético, de outra vida, se o problema é de falta de uma boa criação, Interferência nos pensamentos. isso, ou do ambiente contaminado, o remédio vai resolver? Não. O que vai ter que resolver realmente é a mudança nessa forma. Mudança. Então, por isso que a hora que você criar dentro de uma doutrina espírita, que é entender essas relações, mesmo que seja seu inimigo, que você não goste, a mãe e o filho não se gostam, como acontece, você entendendo que você está dentro de um resgate, você chega e vai aceitar melhor esse resgate, tá? E eles conversam muito, os médicos estão muito preocupados com isso daí, estão muito preocupados porque nem aqui, também são muito úteis os tratamentos medicamentosos, que têm por finalidade aliviar as crises e reconduzir o organismo ao seu equilíbrio natural. Então, eles servem para equilibrar, eles não servem para curar. Esse tratamento pode ser baseado no uso de tipo de antidepressivos, que agem sobre a serotonina, bem como através ansiolíticos, os populares calmantes, conhecidos como benzodiazepínicos. É desejável que a base do tratamento sejam os antidepressivos, porque os benzodiazepínicos dão problemas. E o tempo, fala tempo muito prolongado, porque é difícil você reverter fisicamente isso daí. Esse medicamento vai me auxiliar a eu me acalmar e eu retomar o tentar meu controle. retomar. Ainda se demonstrou pouco dentro do paradigma científico atual sobre terapias espíritas, como passe, água fluidificada, os atendimentos de desobsessão. Isso indica a necessidade de junção mais íntima entre o trabalho espírita e a coleta de evidências de sua eficácia, inquestionável para todos que vivem e experimentam a rotina, a doutrina e o modo de vida espírita, mas vista com olhos descrentes pela ciência acadêmica. Então, a postura de uma grande parte dos médicos agora para curar a doença, principalmente as doenças comportamentais, é você se dedicar à doutrina. Ou pode ser espírita, pode ser outra coisa, mas cada uma vai te levar para um caminho de você entender o que você está fazendo aqui. Que o grande problema da ansiedade, o que é? É um espírito que não entende, não se encaixa na matéria. E aí ele não se encaixando na matéria, não é um remédio que vai usar, mas o entendimento. O que eles falam? O que eles mais falam para ajustar a matéria no espírito? O que os sete falam? Olha para você, acende tua luz. Olha no espelho. Converse com você no espelho. Todo mundo aqui já conversou? Espelho. Já? Alguém nunca conversou? Paula nunca conversou com você, né? No espelho? Já? É muito divertido, né? Você ver no espelho.
Cara, como é que você tá hoje, menino? Você vai deixar que vergonha. Diz pra mim. Às vezes eu dou risada, já também gosto. Ela tá saindo da saúde de novo. Vamos lá, a Luzia está perguntando aqui. Aí ela quer substituir com presente, com coisas assim. Isso, mas é isso que eu estou falando. A base do processo de ansiedade, tudo bem. O que é o processo espírita? É você nascer e encarnar em diferentes famílias para você aprender. Aí você chega e combina, eu vou voltar lá na família com a Ângela, vou lá trabalhar no centro com a Ângela, vou lá fazer isso. Aí ela chega e não montou o centro dela. Aí ela chega e não vem na sessão. Aí ela chega e não faz as coisas. O que a pessoa vai ficar? Abandonada. O que vai acontecer com ela? Ela vai se revoltar. Sem isso, fazendo tudo direitinho, as pessoas já se revoltam. Imagina com uma boa mãe, cuidando do filho, dando carinho, dando atenção, dando bronca quando precisa. Colocando os limites. Já pode criar, por causa das outras vidas, um problema de alteração, que geram essas outras vidas e alterações de neurotransmissão. E aí imagina ainda, você tem essa coisa de não ter uma família que te recebe, não ter uma mãe que te dá um suporte. E vocês têm que lembrar que o espírito, até 7 anos, ele ainda está sob o domínio da outra encarnação. Então é nessa fase que você precisa cada vez mais você dar atenção. Mostrar, você está aqui, eu estou para te ajudar, vamos lá, o que já foi para trás, já foi, vamos aqui, vamos começar de novo. Porque no estudo do desenvolvimento é o desenvolvimento da personalidade. Então, isso. Você finaliza esse desenvolvimento, então tudo que você termina o processo de intervenção. Né? Por isso que a personalidade não é só do ambiente, é também do que vem de trás. Junto com o que o ambiente vai proporcionar naquele momento, né? Porque o espírito registra todas as encarnações. Então nessa eu venho para corrigir e aprender coisas. E fica tudo aflorado. Uma coisa interessante da gente lembrar é que nessa fase a criança precisa de rotina. E se a criança não tem rotina, quando adulto, ela não vai ter tudo que ela tiver que fazer na vida, você está nessa fase até 7 anos. Depois fica muito mais difícil. Depois fica difícil. E aí que se criam os problemas. E quais são os maiores problemas? Os problemas comportamentais. E a ansiedade, você vê, é muita coisa. Toque, a própria ansiedade. São graus, né? São graus, é muita coisa. O obsessivo compulsivo, as fobias, o pânico. Aí quando você vai procurar aí, você quer corrigir o transtorno de pânico. O transtorno de pânico nada mais é que o problema que você não conseguiu ter segurança para sair do lugar. Por que você não tem segurança? Porque na fase que você precisava ter segurança, não te deram. E a chave toda é vontade. Essa semana eu fiz uma coisa que eu me arrependi, pedi até perdão a Deus, mas depois eu falei, puxa, acho que eu estou certa. A vizinha lá, eu escutava gritar, socorro, socorro, desesperado. Quando eu saí, o filho fazia assim, eu vou te matar, eu vou te matar. A minha reação foi, peraí, eu vou chamar a polícia. Liguei e chamei a polícia, ele ia matar ela, porque ele estava enforcando ela. E ela gritava, socorro, socorro, e havia desespero. E todo mundo, eu percebi que todo mundo estava olhando, mas ninguém queria se meter. Aí eu falei, eu vou ligar, eu vou pedir, eu não quero me identificar, só isso. Chamei a polícia, eu falei, só não quero me identificar, porque ele saiu para o dia das crianças, da cadeia para o dia das crianças, não voltou e ele vai matar a mãe dele. Ela falou, não, fica tranquila que o nome da senhora não vai aparecer. Aí eu fiquei com aquilo, puxa vida, será que eu fiz errado? Mas se eu não tivesse chamado a polícia, ele não podia ter matado a mãe, ele não ia ficar uma consciência mais pesada ainda. Então, sabe? Quando pensamos em fatores genéticos, devemos lembrar que as heranças de outras vidas, a servir de desafio, são carreadas pela carga genética, pois a cada fecundação há miríades de possibilidades de combinações genéticas. Isso é impressionante, vou falar que não tem Deus. Você pode ter um monte de combinação, mas sai exatamente aquela. Sendo a composição atingida exata para aquela experiência de vida proposta pelo plano astral ao indivíduo. Então, se fosse tudo aleatório, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo,
Kardec nos traz as várias combinações possíveis para a existência de uma doença, desde o reflexo de outras existências até a proposta de lapidação. Então a pessoa quer, eu quero vir depressivo para mim melhorar, eu quero vir ansioso para mim melhorar, também pode ser. Mas esses que estão na lapidação fazem, geralmente. São não esses entram que em sofrimento. não entram, eles passam pelo período ansioso, que todo mundo aqui já passou, e ficou ruim. Não, conseguiu vencer. Desde o reflexo de outras existências até a própria lapidação, como uma oportunidade de melhor aprendizado. O corpo físico muitas vezes funciona como um mata-borrão de matéria densa para os desequilíbrios do espírito. Em relação a antecedentes atuais, podem ser desde involuntários, como fruto de uma crescente violência urbana, até a busca voluntária por atalhos do bem-estar, como o uso de drogas ilícitas com finalidade recreativa. Então, tudo isso é o espírito desequilibrado buscando caminhos atalhos. Esta é decorrente atual busca de prazer a qualquer custo, da regulação artificial dos afetos, da intolerância ao desconforto, mesmo que temporário e útil para a construção de um patamar mais sólido de bem-estar no futuro. Então é aquela história, por que você vai fazer? Por que o cachorro está passando por aquilo ali? Porque ele precisa passar para evoluir, para a pessoa evoluir. Aí as pessoas entram em depressão. Então qualquer atividade que te leva a um sofrimento, entre aspas, é na verdade um aprendizado para ti corrigir alguma coisa que vem do passado ou te lapidar um sentimento para que você possa evoluir mais ainda. Isso que as pessoas têm que entender. A hora que a pessoa entende que essa doença, esse problema, essa situação é uma condição passageira, E é uma oportunidade de aprender. ela vai aprender que é essa oportunidade. Na verdade, você sabe que você falando tudo isso, as coisas se encaixam de uma forma muito clara. Por exemplo, na educação. Na educação, na escola, é muito fácil a gente visualizar isso, né? E eu que trabalhei com as crianças com alguma desordem, principalmente comportamental, você vê uma situação, tudo bem, a gente tem essa questão da educação, tal, tem alguns que é de ordem genética, né, os autistas, essas alterações de comportamento, mas tem alguns casos que a criança, por exemplo, muito agitada. A gente espera nessa era que a criança seja dinâmica, muito mais do que o passado. E você tem pais e professores esperando que essa criança seja aquela de 40 anos atrás. Então você já tem uma criança que é ativa, junto com um contexto que deveria ser ativo, dinâmico, só que um sufocando o outro. Então essas pessoas, os próprios professores, os pais, não sabem lidar com essa ansiedade que deveria ser natural, e isso torna eles mais ansiosos ainda. Tanto a criança... para um tratamento medicamentoso. E aí entra o medicamento, que é isso que eu ia falar. Aí eles querem deprimir situações que são comuns, que é normal hoje. Uma criança é ativa, ela não vai ficar sentada 4 horas olhando. Falando o quê? Falta 3 minutos. Tem? 5 minutos. Qual o nome desse livro? É importante passar. Então, esse livro da FERGS, né, Federação Espírita Rio Grande do Sul, Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade. É uma série, eles começaram com um e já estão no 3º. Então são vários médicos falando, começa falando, esse livro é muito legal que é assim, Conectando Saúde e Espiritualidade, o primeiro capítulo, cadê? Mas o tratamento, inclusive, que eles falam é o que você falou, é a meditação, esse é o tratamento. É tentar voltar ao equilíbrio, né? Eu tenho que mudar o meu padrão. Isso. Então, começa por uma psicopedagogia fetal, o pré-natal do espírito, infância, herança, modelo parental construindo novos valores, adolescência e espiritualidade, a maturidade da vida, as necessidades espirituais no processo de viver envelhecendo, a terminalidade, a eutanásia, a distanásia e a ortotanásia. Depois tem a saúde do corpo e depois a saúde da mente. Então, os médicos estão enxergando isso. Que sem espiritualidade a gente não vai para lugar nenhum. Para lugar nenhum. Falando de criança, esse trabalho que a gente realiza aqui no Instituto, trabalho de 7 flechas com as crianças e adolescentes, onde a gente trabalha os valores morais, universo, natureza e a mensagem principal. Uma coisa só é boa para mim se for boa para todos. Isso. É o respeito, a individualidade do outro. Será que o que é bom para mim é bom para o outro? E aí cai nessa mesma história.
Ele é assim, isso é bom para ele, eu não posso respeitar que seja assim e tentar entrar no equilíbrio. Né? E é isso que eu vejo descaradamente na educação, que está fazendo um furdunço de ribotril. Que as pessoas não respeitam o espírito, não respeitam a individualidade e não fazem o que elas têm que fazer. Então, a hora que elas começarem a fazer o que elas têm que fazer, as pessoas vão respeitar. As pessoas vão respeitar, o respeito é mútuo. Aí gera o equilíbrio. O que acontece é que cada um, de novo, volta para aquela história de olhar o próprio umbigo. E quer encaixar na caixinha. Achar que sabe tudo. Olha dentro dele, não, eu estou certo, os outros estão errados. Então educa errado, cuida das crianças errado, enche de remédio, deixa a responsabilidade para os outros e não assumem as próprias responsabilidades. Essa questão que você colocou da escola, a gente abriria uma outra discussão bastante ampla, Sim. que é a estrutura familiar. E não aquele padrão papai e mamãe, mas é a estrutura familiar de carinho, respeito, modelo. Por quê? Por tudo isso que foi falado de falta de tempo, está se transferindo para uma escola, de uma equipe de educadores que não foi preparado para isso. Então, nenhum dos lados está sendo trabalhado. E a gente escuta, eu escutei. Professora, dá educação para minha filha porque eu não consigo. Eu ouvi muito isso. Fala, me desculpa, mas eu não posso fazer isso, porque aqui elas vão fazer. E normalmente é assim. Longe do pai e da mãe, quem trabalha em escola sabe. É muito difícil. Eles são E as completamente compensações, diferentes. né? Os presentes. É o lance dos presentes. Se você presenteia a criança para ela ficar quieta. Não que não dá presente, seja bom. Mas é diferente. Mas você está trocando uma coisa pela Um outra. dos primeiros pontos de obesidade é por compensação. Qualquer coisa que a criança chora, a mãe dá o peito, dá uma mamar. Começa aí a obesidade infantil. Nós estamos rindo aqui porque tem uma amiga nossa que a mãe, sem perceber, fazia aquela chantagem, que é comum. Se você não fizer isso, você não ganha aquilo. Então, eu vou te dar o doce, eu vou te dar o passeio, se você não fizer isso. Então, aconteceu. É que está intenso a coisa, porque as É porque compensações como a são energia falta de agora está tempo. muito mais concentrada. Beleza? Os seres mais espertinhos para conseguir Isso, as coisas. exatamente. Hoje então vai ser mais tudo está na base do nosso pensamento. pensamento e o pensamento gera educação. Beleza. Obrigada.